Então a gente vai falar um pouquinho, né? Também sobre a história, né? A gente vai falar um pouquinho sobre ciclo do ouro, né? Depois ele fala sobre a questão dos jesuítas, né? E das entradas e bandeiras aí, ok? Ciclo do ouro, né? Mineração no final do século que ocorreu pelas bandeiras paulistas que encontraram o ouro em Minas Gerais. Quando a gente fala de ciclo do ouro, a gente lembra principalmente dos bandeirantes, né? Vai ser um assunto comentado depois aí com você. O que acontece, né, é que eles vão lá para Minas Gerais, né, para Serra Pelada, principalmente, para poder encontrar ouro, né? Vão fazer as lavras de ouro, né? Bom, vamos lá, Lana. É eu de novo. Falar um pouquinho de ciclo do ouro, tá? Hoje, na questão na história aí. Quando a gente fala de ciclo do ouro, né? A questão da mineração, principalmente, a gente lembra, a gente lembra dos escravos, né? Daquelas questões antigas, né? De, por exemplo, o Santo do Pauoco, estátuas, né? As barras de ouro, né? Tudo mais aí. A mineração ela ocorreu no final, né? Então do século ali, por isso o ciclo do ouro, meu cachorrinho. As bandeiras paulistas, né, principalmente, né, os bandeirantes paulistas, né, avançam em direção a Minas Gerais, né, e vão descobrir, né, as minas de ouro, principalmente numa região chamada de Serra Pelada, né. Tem até séries, né, depois dá para vocês assistirem aí, né, é bem interessante. A exploração do ouro, ela é feita da seguinte forma: a faiscação. O que que é faiscação? A faiscação é o peneiramento, né? É a bateia que eles falam, né? Do ouro, tá? Você pega, né? Vai tirar a água ali, né? E vai peneirando, né? Vai girando até você encontrar o ouro, né? Aqui tem uma imagem, né, do ouro, né? Isso é a bateia, né? Que eles falam, né? Lavras. Lavras é aquelas minas, né? Onde tem o ouro, né? Eles faziam grandes túneis, né? É, em Paracatu, por exemplo, em Minas Gerais, né? Até mesmo Serra Pelada, como eu falei, né? Aí são várias questões, né? O ouro, ele vai se tornar, né? Uma preciosidade, né? A gente tem algumas questões econômicas aqui no Brasil, como o ouro, né? Que é uma das economias maiores, as drogas do sertão, né, que o Léo vai falar depois, e o café, né, e a cana-de-açúcar em primeiro, lógico, né. Então, o ciclo do ouro ele vem para marcar mais uma parte econômica no Brasil, né. Em 1720, esse comando, né, então, de controle da exploração das minas, né, da, explo- ah, da exploração de venda de lotes, principalmente, né? Quem escolheria primeiro o lote, né? Primeiro, o descobridor, né? Segundo, o governador. Terceiro, a intendência. Ou seja, a intendência era o local, né? Encarregado de dividir as áreas mineradoras, né? Aquele povo, né, que dividia os locais de mineração. E o restante era leiloado, né? Tinha que participar, para participar tinha que ser escravos, principalmente esses leiloados aí, né? Cobrança de impostos, né? Fiscalização na área, ou seja, cobrança de impostos que eram esses aqui. Ai, professor, isso
Isso é importante guardar? Sim, é importante guardar. A gente vai fazer um resuminho depois, né? Vou passar um resuminho depois. O quinto, né? Que era um quinto, né? O 20% do ouro extraído era mandado para Portugal, né? A gente era coordenado por Portugal ainda naquela época, né? Então, era mandado para lá, né? Aí depois, metade do ouro. A captação, né? O imposto pago pelos escravos que trabalhavam com o ouro, né? Principalmente, né, Alana, pessoal que for assistir depois, a questão dos escravos, né? Que vai surgir um nome, isso aqui, ó, o Santo do Pau Oco, né? Ah, essa pessoa não vale nada, ele é um santo do pau oco, né? Santo do pau oco era uma imagem de santos, né? Imagens de santos aí, que tinham um buraco, né? Eram ocas por dentro, e os escravos geralmente colocavam o ouro ali, né? E aí, claro, quando era descoberto, eles eram até mortos, né? Cortava a língua deles, cortava a mão, parte, né, do corpo, entre outras coisas, as torturas eram bizarras, tá? Né? Então a gente tem outro tipo de imposto, a finta. A finta era um imposto que deveria atingir 1.500 a 100 arrobas, né, de ouro, no caso, 1.500 quilos, no caso, anualmente. Isso é porque o governo desconfiava que estava havendo contrabando, né? É claro que havia contrabando de escravos, havia contrabando dos próprios bandeirantes que estavam ali, né, dos canastrões, né? Por isso que eu falei, né? Serra Pelada ele vai ser um marco, né, no ciclo do ouro muito grande, né? Por quê? Porque vai acabar, eles vão acabar com aquela área ali, né? Nessa questão do ouro e tudo mais. E muitos escravos, muitas pessoas vão acabar morrendo nessa parte, né? Max, quieto. E a derrama, né? A derrama é o dia da cobrança, né? Dos impostos atrasados. Era derrama mesmo, né? Era lágrima que falava. O Santo do Paulo, como eu falei já, né? E aí tinha as casas de fundição, tá? Casa de fundição nada mais era do que o lugar onde era derretido o ouro, tá? Carimbado com o símbolo da coroa, né? E enviado, né, para os locais, tá? Onde o imposto era pago, chamado de pepita. Ele era em pó, né, às vezes, ou em pepita, em pedras, tá? No caso aí. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tô falando demais. Por que eles começaram a contrabandear mesmo? Eles começam a contrabandear porque era cobrado esses dois impostos. O quinto, na verdade três, né? O quinto, a finta e a derrama. E aí eles começam a contrabandear o ouro, né? Ou seja, eles começam a pegar para eles, tá? Só que quando era descoberto, né? Muitos morriam, né? O contrabando era principalmente para libertação de alguns escravos aí até, né? Mas esses escravos eles colocavam na boca, dentro, né? Sem comentários dos locais aí. E acabavam morrendo, né? Depois, né? Perdiam parte do corpo. Então essa série que eu falei, né? Chamada Serra Pelada, ela vai tratar bastante do século do ouro no Brasil, né? A gente fala século ou ciclo do ouro, depende, né? Muito aí da questão.
pegar uma material aqui. Esse ciclo do ouro, para outras populações, ele era chamado de o século da pobreza, né? Imagine que hoje, né, notícias, jornais, o pobre naquela época passava fome. E por isso que alguns contrabandeavam também ouro e diamante, né? O ouro, né, estava então em Minas Gerais, né? Mas também havia ouro em Mato Grosso, Goiás e Bahia, né? Esses ouros eram por catadores, né? Por garimpeiros, que catavam dos leitos dos rios com um giro veloz separavam as pepitas de ouro, né? A produção de ouro no Brasil, né, no período do século do ouro, chegou a quase um terço, né, ou mais de 29, 30% aí, um pouco mais, né, das veias douradas, que era chamado assim, né. Quem trabalhava na mineração, óbvio, os escravos. Né? Então, olha lá, exemplo de casas de fundição aí, né, as casas que eles coisavam ouro. É... Com quem que você acha que ficou o ouro do Brasil depois que acabou esse ciclo? Com qual? Depois, eu lembro. Não tinha ficado com Portugal, mas depois foi pra Inglaterra? Exatamente. Com Portugal, depois foi para a Inglaterra. O Tratado de Mitton, né, assinado pelo rei da Inglaterra e Portugal em 1703, é o que você estava falando aí. Né? O Tratado de Mitton, né, em 1703, ele vai, então, abrir, né, essa questão dos, do, das pessoas, né, aí em relação ao século do ouro, e aí o ouro vai para lá, né? É claro que aqui, né, a gente vai ter depois do século do ouro, a gente vai ter a questão lá do bloqueio continental, né? Portugal vai perder tudo, né? E depois eles vão acabar vindo de vez para cá, né? O Tratado de Mitton, ele estabelece que Portugal compraria tecidos e enviaria também, né, ouro e compraria vinhos, né, tudo mais. É um tratado de livre comércio, né? O Tratado de Mitton possibilitou que a Inglaterra conseguisse muito ouro vindo do Brasil, né? Indiretamente, né? Esse tratado foi em 1703, né? Então, é uma, vamos por assim, aquela velha sacanagem, né? Alguma pergunta? Dúvida? Não. Não? Beleza. Bom, e aí ocorreram algumas revoluções, né? A gente vai falar de algumas delas. Isso é importante. Questão de mão de obra, né? Os escravos africanos que vinham para o Brasil, né? Então, desenvolvimento de cidades como Vila Rica, Ouro Preto, Tiradentes, né? São João del Rei, foi tudo em cima do ouro, tá? E a cobrança, a punição, essas coisas geraram revoltas. Ó, a cidade de Ouro Preto, olha que bonito que ela é, né? Tudo voltado à questão do ciclo do ouro, né? Aí. E aí vão ter algumas evoluções. É, a primeira revolução que acontece, né, é a Guerra dos Emboabas. Tem, né, eu acho que projetar.
A Guerra dos Emboabas, ela vai ser um estupim, né, das revoluções. Então, a gente tem a Revolução, a Guerra dos Emboabas, paulistas versus emboabas. Quem eram os emboabas? Estrangeiros, né? Pessoas que vinham para tentar pegar o ouro, né? E eles vieram lá de Mato Grosso e Goiás. Resumindo, os paulistas foram derrotados, né? Após o massacre do Capão da Traição, ou seja, né? Vai ser destruído, né? Toda a questão da mineração, né? O ouro onde eles encontravam lá. E acaba, né, esses emboabas ganhando aí. Revolta de Vila Rica, foi conhecido como Felipe dos Santos. Fechamento das casas de fundição, era para acabar, né? Era para os caras parar com essa ladainha, né? Então, de ficar derretendo ouro e mandando para Portugal, né? Os caras queriam que fechasse, né? Só que o Felipe dos Santos é condenado e morto. Infelizmente não deu bom, né? Foi uma violência ali, mas não deu bom, né? Acabou pelo Felipe morrer, né? Alguns conhecem como Revolta de Vila Rica, outros Revolta de Felipe dos Santos, tá? Pode aparecer no livro assim, desse jeito, tá? Então, são várias questões. Após essa tragédia grega, né, como diz o, né, que estava lá, a capital estava ali próximo, né, na Bahia. Então, após essa tragédia toda, em 1763, o Rio de Janeiro vai ser a nova capital, né? Vai ter mudanças administrativas, né, então, e a capital vai para o Rio de Janeiro, né, aonde depois chega a questão do Dom Pedro vir para o Brasil, né? Certo? E nesse período, a gente tem um negócio chamado de período pombalino, período de Pombal. Foi esse doido? Um pombo? Não. Vamos lá. O rei Dom José I foi representante esclarecido de Portugal. Ele foi influenciado por um marquês chamado Marquês de Pombal, né? Que bom nome pra se dar um filho. Não, ele era feio mesmo. Eu vou mostrar a foto. Legal. Marquês de Pombal. Bicho esquisito. Aí, esse é o Pombal. Senhor Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal. Morreu em 1782. E aí, quando ele vem para o Brasil, em 1750, é prorrogado e colocado algo chamado de Era Pombalina, né? Só que esse cara é um tremendo safado, né? Ele é o seguinte, ó. Ele
Primeiro ele tentou diminuir a questão do Brasil, né? Com, com a Inglaterra, né? Ele vai fazer uma livre troca aí. Ele apoiava a manufatura, né? Os impostos e a taxa alfandegária, principalmente. No Brasil, ele vai tentar inventar tributos e executar uma derrama, que é o imposto pela metade lá, arroba, né? Ah, e cobrança, né, de impostos atrasados, né, principalmente. Ou seja, ele vai inventar novos tributos, novas coisas, principalmente prejudicando a questão das drogas do sertão, né, que é o grão do Pará, outras coisas aí. Pernambuco, Paraíba vai entrar na mira desse doido aí, e ele vai tentar cobrar o algodão, tabaco e a própria cana-de-açúcar, né? E aí, né, a capital, na Bahia, vai sucumbir por causa desse doido aí e vai ser transferida depois, né, o governo dele para o Rio de Janeiro. Então, esse é o maluquinho aí, né? Senhor Marquês de Pombal. Como diz, né? É, ele executou exatamente, né, o que o nome dele diz, né? Fez um monte de caca, né? Babunte. Quando o rei Dom José sofreu atentado, o Marquês de Pombal imediatamente acusou a família. Tá, será que não era ele? Hum, né? De tentativa de assassinato do rei. Né? Criou companhia de agricultura das vinhas do Douro, né? Companhia de Rei de Pescas, implantou impostos, proibiu a escravização dos índios. Tá, pelo menos isso ele fez bom. Proibiu a discriminação de judeus convertidos após a Inquisição. Tá, duas coisas, dois pontos positivos. Companhia do Grão-Pará e do Maranhão, né? É, essa questão aí, né? Ele vai tentar cobrar imposto do algodão, né? De algumas outras coisas. Extinção das capitanias hereditárias. Ele vai extinguir as capitanias hereditárias, ou seja, vai se transformar em locais, né? Ali, em regiões apenas. Né? Colocando o Brasil como vice-reino de Portugal e transferindo a capital para o Rio de Janeiro, e expulsando os jesuítas daqui. Tá, ok. Mas ele queria implantar, né, algumas coisas no bolso dele, né? A derrama era uma delas, né? Que é a questão do imposto, né? O Marquês de Pombal, ele vai morrer. Quando ele morre, o Dom João, né? A queda de Marquês de Pombal tem início com a morte de Dom João, né? E ele vai também embora. 1777. Quando Dona Maria I o afasta do poder, né? Maria a Louca, né? Então, são essas questões, né? Que a gente tem aí. Hum, esse cara aí, algumas coisinhas ele fez interessante, outras não tanto assim. Ele era um diplomata e primeiro-ministro português, né? Fez parte da geração, né, do, do transformismo brasileiro depois aí no final das contas. Perguntas? Não? Tranquilo? Dúvidas? Yes? No? Beleza. Bom, vamos fazer um resumão? Acho legal.
você prefere que depois a gente anota e manda pra viajar pra geral alguma vez? Você que sabe. Tá a fim de escrever? Ou depois eu mando lá no Google Sala de Aula, no grupo lá. Eu faço um resumo. Vou mandar no grupo pra todo mundo. Então, beleza. Daí eu mando no grupo pra todo mundo, então. Belezinha, então. Aí, a Leide acabou de mandar pra mim também, que ela quer que anote depois. Então, beleza. Então, acho que é isso. Então, alguma dúvida, alguma pergunta? Não, achei interessante. Acho que eu vou pesquisar depois. Ah, legal. Tem mais próxima aula? Não, era só tudo hoje. Tudo bem, minha bateria já tá acabando mesmo. Ainda bem que deu tempo. Tranquilo. Tenha uma boa noite. Então tá bom, boa noite. Até amanhã. Até.